Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Amigas, minhas irmãs, meus irmãos, nós rogamos a Jesus abençoar-nos e envolver-nos hoje e sempre. A oração, ela é, sem sombra de dúvidas, o grande recurso, a grande arma, o grande elemento de defesa que a gente utiliza ou há a possibilidade de nós utilizarmos a fim de socorrermos e ampararmos a nós e os outros. Nós vamos hoje estar fazendo algumas abordagens sobre a oração e o pensamento. Essas abordagens foram retiradas lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, onde Allan Kardec vai fazer uma análise sobre o pedi e obtereis, e nós vamos falar dos itens 9 a 15. Esta abordagem que vamos estar levando aos nossos companheiros hoje, ela surgiu recentemente, nós fizemos lá com os nossos companheiros do programa Espiritismo em Foco, nós fizemos essa abordagem. E ali nós pudemos ver o quanto se fala em oração, o quanto se fala em prece, o quanto se fala sobre os múltiplos recursos da prece, mas o quanto a oração, a fim de chegar ao seu êxito maior, ela precisa ser algo que flui de uma mente que busca aquilo que a boca fala. Existe uma diferença, há bocas que falam e almas que não sentem. Há bocas que repetem e mentes que não vibram na mesma onda. Então, hoje aqui, nós vamos estar fazendo alguns apontamentos básicos que muitos dos companheiros já ouviram diversas vezes e vamos estar refletindo sobre eles. Vamos estar vendo se estes recursos estão sendo usados na nossa vida, o que é principal, né? Nós costumamos dizer aos nossos irmãos, principalmente aos irmãos da Casa Espírita, da nossa Casa Espírita, que aqueles recursos que nós recomendamos ao outro, dificilmente a gente usa na instituição. Quando a pessoa está muito aborrecida, muito chateada, a gente fala assim, fulano reza, faz uma prece, pede a Deus força. Aí quando você está aborrecido, está chateado, você faz a sua prece? Você pede a Deus força? Não, você se deixa engolir por aquele universo de angústias. Nós, na Casa Espírita, oferecemos as atividades mediúnicas, as desobsessivas. O copeiro vai e fala assim, estamos passando lá em casa por dias difíceis, me dá o seu nome aí, que eu vou levar lá para o meu centro espírita. Fica às sextas-feiras, quietinho na sua casa, que nós vamos estar vibrando por você. E quando a nossa vida ela está numa mesma fase em desorganização, dificilmente nós anotamos o nosso nome, nós lembramos de ficar no dia da reunião ligados ali. Nossa casa tem uma reunião voltada aos enfermos lá de ordem física, e a gente está sempre fazendo essa recomendação às pessoas. E às vezes as pessoas estão enfermas e não vêm ao tratamento da casa. Nós estamos sempre usando para o outro uma receita que às vezes não se serve na nossa vida, e isso é esquisito, como aquele elemento que eu receito ao outro, eu não receito a mim. Então a oração, ela é algo que precisaria ser mais estimulada, mais observada como um elemento que gera equilíbrio, que gera pacificação na alma. Porque nós rezamos muito pouco, nós oramos muito pouco.
Nós fazemos muito poucas preces. As nossas preces a Deus, às vezes eu tenho a impressão que é como se nós relacionássemos todos os nossos problemas e encaminhássemos um e-mail a Deus. Senhor, estou te mandando um e-mail com todos os meus problemas, peço, por favor, observar e resolver o que der. Aí, na medida em que as coisas vão se resolvendo ou não, nós começamos a avaliar aí se a nossa oração está sendo forte ou não, se a nossa fé está sendo efetiva ou não. E a coisa, ela não funciona assim. O nosso objetivo hoje, entre várias análises, é tirar essa lista de pedidos que nós fazemos a Deus, é enumerar todos aqueles pedidos específicos. Senhor, melhora o meu ciático, que está difícil. Senhor, pega a minha unha inflamada, que está complicada. Senhor, resolve o meu problema de emprego, que não está legal. E aquelas relações muito específicas que as nossas orações vão fazendo o encaminhamento, e à medida que essas respostas das nossas lutas não são resolvidas, quando se faz uma oração específica, há a possibilidade enorme de nós sofrermos um impacto de fé. Qual é o impacto de fé? Eu pedi a Deus que ficasse bom disso. Deus não me deu. Minha fé está balançada. Eu pedi a Deus que resolvesse esse problema. Deus não resolveu. Minha fé está balançada. Eu pedi a Deus que encaminhasse o meu filho, que organizasse a minha vida. E é habitual na casa espírita, nós ouvimos pessoas assim: mas eu rezo, eu faço meus pedidos e as coisas não acontecem. É porque, na verdade, nós levamos uma lista para Deus. Uma lista com todas as pendências. E esperamos que Deus assine e diga assim: aprovado, manda resolver. Para que as coisas começassem a poder acontecer. E ligado a isso, temos vários elementos envolvidos para que as coisas possam acontecer ou não. A gente fala muito sobre a oração, mas é preciso dizer que a oração é uma invocação. Sempre que a gente ora, a gente invoca o concurso e a presença do bem e do bom na nossa vida. A oração, ela guarda em si a nossa súplica para recebermos a influência de uma força superior a nós, que virá de uma certa forma, na medida daquilo que a gente aguarda, necessita ou merece, exercer junto a nós uma reorganização emocional. Allan Kardec vai nos falar que existem 3 tipos de oração, 3 tipos de prece: a súplica, o agradecimento e o louvor. Você ora para pedir, você ora para agradecer e você ora para exaltar, enaltecer o bem. Ainda que efetivamente esteja embutido neste exaltar uma gratidão, você não está fazendo um agradecimento específico sobre nada. Simplesmente é o louvor a Deus, o louvor à força maior por aquilo que está sendo feito na nossa vida, que está acontecendo na nossa vida. Então, quando nós formos orar, nós vamos estar sempre recordando, segundo Allan Kardec, nós oramos para solicitar, nós oramos para agradecer e nós oramos para exaltar o louvor. Então, há pessoas que não têm nada o que pedir, consequentemente, não tem muito o que agradecer, então, louva a Deus a beleza da sua vida. Oração é um exercício que, quando nós partimos deste princípio, é um exercício que a gente precisa usar sempre e precisa usar mais. Não é? Nós fazemos muito oração: Senhor, que nós tenhamos um feriado de carnaval sereno, tranquilo e abençoado. Aí nós vamos tendo aquele feriado sereno, tranquilo e abençoado. E aí depois a gente faz a nossa oração: Senhor, nós queremos te agradecer, porque as pessoas, elas sabem muito orar para fazer o pedido, mas dificilmente elas se lembram de desencadear a segunda oração, o segundo instante, que é a gratidão, pelo reconhecimento daquilo que foi realizado na nossa vida. Aí nós pedimos, e é muito interessante que às vezes a gente leva 1 mês pedindo,
Se a coisa de repente vem acontecer, ou por necessidade ou por merecimento, em 1 minuto e meio a gente agradece aquilo que a gente levou 1 mês pedindo. É como se, já está bom, já resolveu. No dia seguinte nós precisaríamos recordar, levantar, dizer assim, Senhor, há 1 mês atrás minha vida seguia num tormento, em águas, com um mar revolto. Então hoje eu estou novamente agradecendo pelas minhas águas da vida estarem plácidas, calmas. No dia seguinte você levanta, Senhor, mais um dia, eu passei 1 mês com mares revoltos, eu só tenho que te agradecer, te exaltar, elevar um louvor a ti, porque a minha vida está seguindo serena. Normalmente, as pessoas não usam oração como elemento de profilaxia, como elemento para evitar a doença. Nós estamos numa sociedade que é habituada a procurar remédio para depois que a coisa aconteceu. Nós não estamos numa sociedade que tem por hábito usar a medicina humana de forma profilática, ou seja, de forma a evitar. A gente usa a medicina de forma a resolver aquilo que já está estabelecido. Ao passo que se nós desenvolvêssemos o hábito de estar nos olhando, nos observando antes que chegasse o mal, obviamente não chegaríamos a vias tão complexas. A oração é da mesma forma. Nós estamos habituados a pedir para resolver as pendências. Dificilmente nós pedimos para que as pendências não ocorram, para que os elementos não ocorram. E elevamos o nosso agradecimento por estarmos vivendo dias serenos e dias tranquilos. Allan Kardec, então, segue dizendo que as nossas orações, elas devem ser levadas, direcionadas a Deus. Sempre que nós oramos a Deus. Mas ele diz ainda que se nós orarmos a um espírito amigo, se nós orarmos naquelas outras religiões, a imagens, a santos, a personalidades específicas, que estes mesmos indivíduos receberão a oração, mas que eles não podem fazer nada. Que eles encaminharão essas orações a Deus e que aquilo que acontece na nossa vida ocorre sob a permissão de Deus. Nada, elemento algum acontecerá em nós sem que haja a permissão de Deus para que aquilo ocorra. Então, quando a gente ora a um espírito afim, quando a gente ora a um santo, quando a gente ora ao que quer que seja, pessoas de outras religiões oram essas personalidades, nós estamos mandando para eles uma vibração, um pedido, uma súplica, um agradecimento, um louvor, e eles vão repassar isso a Deus, e tudo aquilo que vier a acontecer na nossa vida acontece segundo os desígnios de Deus, naquilo que a gente precisa experimentar ou não. Então, não basta nós termos fé no Espírito. Eu tenho fé no Espírito X, Y e Z, porque ele vai resolver. Não vai. Ele vai encaminhar, vai intervir, vai levar esta súplica ao divino, porém, as coisas só acontecerão na nossa vida segundo nossa necessidade ou merecimento. Veja, se não há mérito, e se não há necessidade, as coisas simplesmente não acontecem. Porque elas seguem uma programação maior que a gente precisa estar observando, que a gente precisa estar analisando naquilo que vem ou não. Aí Allan Kardec fala que a prece é uma ação de fé, mas da mesma forma é uma ação de mente. Porque a mente precisa estar alinhada à fé. Porque é justamente a nossa mente quem vai encaminhar a súplica, o agradecimento ou o louvor para fora de nós, e é pela nossa mente que a resposta virá.
Já repararam que muitas vezes a gente faz uma oração repetida, mecânica, no momento em que a nossa mente não está aliviada e que o mundo invisível ele começa a te responder, mas você não ouve? A resposta começa a voltar e você não ouve? No nosso desespero, na nossa angústia, nos nossos horrores íntimos, nós lançamos a nossa lista de pedidos, a nossa lista de súplicas, e o mundo invisível, de repente, inicia as respostas, inicia a volta daquilo que você enviou. Só que se a sua mente não estiver alinhada, Elô, você não ouve. É por isso que oração e mente precisam estar alinhados. É por isso que a cabeça deve estar num ato de fé no momento em que se faz a súplica, no momento em que se lança a gratidão, no momento em que se envia o louvor, para que não seja simplesmente orações verbalizadas, orações faladas, daquilo que a mente não vibra, não sente, não pulsa e não envia. O que nos faz observar que justamente nos nossos atos maiores de angústia, como é difícil nós ouvirmos as respostas. Não é? Às vezes a gente não ouve as respostas. Estão dizendo, calma, Sônia Vale, acalma esse coração, calma. Não, mas isso tem que dar um jeito. Eu não consigo pensar, isso tem que resolver, é muita angústia. Esvazia sua mente num ato de fé e deixe o mundo invisível trabalhar as respostas que a gente precisa. É porque a gente já faz a nossa oração e atropela a prece. A prece é um ato de atropelamento que nós vamos realizando neste ato repetitivo, maquinal, onde a gente não consegue compreender que para que a resposta venha, minha mente precisa estar sintonizada para ouvir aquilo que o mundo invisível precisa me dizer. Porque justamente usando este ato da mente, é que nós vamos seguir por outro aspecto, é como essa prece se movimenta no cosmos. Como essa prece anda no universo. Porque é um negócio muito esquisito, porque você está num lugar reservado, Lourdes, na sua casa, no seu quarto, no seu silêncio, às voltas com os seus problemas, às voltas com o seu agradecimento, às voltas com o seu louvor, e você acredita que ali dentro vai ficar agrupado tudo aquilo que sair de você. Allan Kardec, ele vai nos dizer que a prece flui pelo fluido cósmico universal. Que nós somos seres imersos neste fluido, lançados neste fluido, que vivemos deste fluido e que somos, na nossa parte física, originários dele. Quando você entra em oração, quando você entra em súplica, quando você entra em agradecimento, ou quando você entra em louvor, num ato de prece, você começa a movimentar a sua mente. E aquilo que você deseja, seja pedir, seja agradecer, seja transformar em louvor, você lança no fluido cósmico. Você joga no fluido cósmico. Então, a sua ideia, o seu pensamento, a sua súplica, a sua invocação, ela entra pelo fluido cósmico e ela vai encontrar espíritos afins. E aquele espírito afim vai sintonizar com aquele pedido, com aquela súplica, e fará aquela súplica andar até que chegue em Deus. Então, da mesma forma que nós usamos este princípio para a oração, nós usamos este mesmo princípio para o ódio, para a calúnia, para a falácia, para a inveja, para o egoísmo, para a fofoca, para as frases infelizes, para as práticas psíquicas infelizes. Quando você
sente algo ruim e, consequentemente, vibra mentalmente numa onda de pensamento este algo ruim, você joga isso no fluido ao seu redor. E aí, os afins vão se vincular e vão retornar. Vão te dar o retorno de volta. Quanto mais ruim a gente usa a mente, pior fica o fluido ao nosso redor. Como é complexo a gente se livrar disso. Na sua oração hoje, ô Sônia, você estava falando o quanto é bom nós virmos aqui. E quando a gente entra neste ambiente, este ambiente aliado ao concurso dos bons espíritos, há uma libertação fluídica no momento em que a gente fica aqui dentro. Então a mente alivia. O em volta da gente alivia neste mar de fluido que está ao nosso redor. Então, a nossa oração, ela chega ao mundo invisível quando a gente joga isso para o lado de fora, quando a gente projeta isso. É por essas e outras que a oração, ela não é só aquilo que você fala, mas ela é aquilo que você sente, é aquilo que sai, porque a sua verdade é quem vai encontrar o objeto que está lá fora por quem você suplica, por quem você pede. Aí Allan Kardec vai seguir dizendo que a oração, ela chama o bem, ela puxa o bem. E é justamente esta oração que sustenta as nossas boas intenções. Às vezes você está cheio de excelentes intenções e na falta de uma oração, suas intenções não se realizam. Na falta de uma prece, só falta uma oração. Só falta um pedido íntimo. Só falta invocar a presença de uma força amiga que vai pedir a Deus, que suplicará a Deus que aquilo possa estar acontecendo na nossa vida. Há pessoas que são extremamente bem intencionadas, mas as coisas não acontecem. Porque falta o respaldo, o concurso de uma boa oração, de um pedido sincero, para que o mundo invisível venha amparar na realização daquilo que se aspira. E a oração, ela guarda em si um outro objetivo, além de estimular o bem, ele estimula os pensamentos bons, os pensamentos favoráveis. Já repararam que tem horas que a gente começa com pensamentos infelizes, com ideias infelizes, aí fica assim, fulano reza, estou com tanta coisa ruim na cabeça, fulano, vamos mudar isso daí, vamos mudar essa acústica psíquica. Por que a gente fala assim, ora para que isso mude? Porque aquelas ideias infelizes que surgiram de algum lugar, foram para o fluido ao nosso redor, acharam espíritos na mesma sintonia, e eles então chegaram. Eles criam em volta da cabeça da gente, do fluido da gente, do perispírito da gente, uma onda cinzenta, infeliz, nebulosa, que nos instiga a ideias infelizes, nebulosas. Quando você começa a orar, você está fazendo um movimento, Rosana, de quebrar aquele muro cinzento. Então você começa a jogar fachos de luz da sua mente, que vão quebrar aquele muro cinzento e tirar aquele halo infeliz. Na medida que você faz uma invocação, que você faz um pedido, que você faz uma súplica, mais se mantém fragilizado na falta de fé, na falta de crença, as coisas muitas vezes não mudam, ou então demoram a mudar. Demoram a mudar. Né? E ali, Allan Kardec segue dizendo que os grandes resultados que a gente pode observar na oração é o ganho da força moral. E é sobre isso que nós vamos aumentar um pouquinho mais as nossas reflexões.
O que eu devo solicitar numa oração? O que eu devo solicitar numa oração? Já que nós falamos inicialmente que essa lista não funciona muito bem assim, até porque Deus sabe daquilo que está ruim nas nossas vidas. E a oração nada mais é do que um ato de humildade, de nós reconhecermos que estamos precisando do concurso, de que chegue uma força maior, porque eu não estou conseguindo resolver a sós. Quando Allan Kardec vai dizer que a oração ela reforça a força moral, ele vai dizer que força moral é o sentimento de fé adquirido e pedido numa oração. Então, de que forma orar? Senhor, eu estou vivendo dias difíceis. Eu não preciso dizer para o Senhor nenhum dos meus dias difíceis, nenhuma das minhas lutas, porque o Senhor sabe cada luta que eu passo. Venho na minha oração te pedir força moral, a fim de que o fim que eu vier a experimentar, seja o que eu quero, ou seja o que o Senhor espera para mim, que nem sempre é o mesmo, que nenhum destes dois fins sejam suficientes para tirar de mim a fé no Senhor. Que nada tire de mim a fé do Senhor. Eu estou com um parente amado, hospitalizado. Senhor, o Senhor sabe das minhas lutas, sabe da agonia da pessoa a quem eu amo. Eu não tenho nada para te pedir, exceto dá-me força para que se cumpra naquele indivíduo, segundo sua necessidade ou segundo o seu merecimento. Que o fim que vier a acontecer não seja suficiente para arranhar a fé que eu tenho em ti. Por que as pessoas que têm lutas deixam as religiões? Sério. Porque elas chegam aqui com uma lista. Na medida que a lista não é resolvida, elas falam assim, aquilo ali é muito fraco. Eu estou precisando procurar um lugar mais forte. Você conhece uma casa mais forte? Uma igreja mais forte? Um centro mais forte? Um templo mais forte? Um sacerdote mais forte? Um médium mais forte? Porque, na verdade, nós transportamos para o outro a falta de força que existe na gente. Então, se eu sou frágil, eu espero que você seja forte por você e por mim. Eu espero que aquilo que eu fizer por você, você também faça por mim e me sustente na minha ausência de fé. Então, quando Kardec diz que a oração ela precisaria resguardar no seu fim, como único fim, a fortaleza moral, Senhor, eu não sei como as minhas lutas vão ser resolvidas, mas eu vou te pedir uma coisa, Mônica, que o fim que for, que da forma que for, que isso não arranhe a fé que eu tenho no Senhor. Que isso não tire de mim a fé que eu tenho no Senhor, porque quando a gente faz as nossas orações, é muito difícil nas nossas súplicas nós não botarmos do nosso lado a nossa lista de folha corrida. Que as pessoas normalmente elas oram assim, poxa Senhor, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que estou no centro todas as quartas, todo domingo, eu faço ESD, sou um bom vizinho. Você vai dando seu currículo lá para Deus, como se Deus não soubesse. Aí eu sou um bom amigo, sou um filho bacana. Tá. Aí você vai enaltecer, porque a oração na súplica muitas vezes é um auto-enaltecimento, né? É um insuflar do seu próprio ego, porque eu não mereço aquilo. Você está querendo fazer um convencimento junto a Deus e junto aos espíritos amigos que aquilo é para o outro, que aquilo não é para você. Então, Marcelo, você começa assim, Jesus, pessoa boa, não faço mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, só estou aqui para servir, Jesus, só estou aqui para amar meu próximo, eu sou uma pessoa do bem, por que isso na minha vida? A nossa sorte é que ele não responde essa pergunta.
Porque se ele respondesse essa pergunta, abrisse, não, tá bom, Mônica, vou abrir aqui agora na sua frente, ó. Tá preparada? Vou pegar só da penúltima encarnação para cá. Depois de 5 minutos, ele falava, Senhor, graças a Deus que só está acontecendo isso. Porque era para ter muito mais outros elementos. E aí, quando Allan Kardec nos fala sobre a oração que invoca a força moral, Allan Kardec ele está nos fazendo refletir sobre a oração que invoca a presença de uma fé raciocinada na nossa vida. Jesus, o que quer que esteja acontecendo na minha vida, eu vou buscar os recursos que a medicina me ofereceu. Vou buscar os meios que a justiça me ofereceu. Vou buscar os meios que a fraternidade me ofereceu, vou buscar os meios que a casa espírita me ofereceu, vou buscar os meios que os meus amigos me ofereceram. Mas, Senhor, ainda que eu busque esses meios, eu não sei se os fins que eu vou chegar são os fins que eu desejo ou são os fins que eu preciso. Sejam os fins que forem, não permita que a minha fé em Ti seja arranhada. Essa é a prece. Essa é a oração. Senhor, Tu sabes do meu íntimo, o Senhor me sonda. Sabe o que vai dentro de mim. Sabe dos meus temores, sabe das minhas angústias, sabe dos meus horrores, sabe da minha covardia, sabe da minha falta de fé tantas horas. Mas, Senhor, o que vier, eu te peço, não permita que a minha crença em Ti se abale. Porque justamente é esta falta de crença é que nos afasta de Deus. É que nos tira da presença de Deus. Por que as pessoas começam a orar menos? Porque elas apresentam sempre uma lista. E a lista que elas apresentam nem sempre é aquela lista que Deus tem lá a seu respeito, Rafael. Aí você fala assim, mas Senhor, eu tenho te pedido e as coisas não se resolvem. Minha filha, não é para essa, é para outra. É para daqui a 5, mas que isso não tire de você a fé em mim. Principalmente ligado à doença, nós apresentamos a Deus a doença. Nós apresentamos a Deus a doença. E começamos a pensar assim, eu tenho fé que Ele vai resolver. Porque o meu Deus é o Deus do poder. O meu Deus é o Deus do milagre. Porque eu acredito no poder da água fluidificada. Porque eu acredito no poder do passe de cura. Não, porque eu acredito na reunião mediúnica. Eu vou elencar, porque eu acredito na biblioteca, porque eu acredito na livraria, porque eu acredito na minha casa, porque eu tenho fé que Ele vai resolver. Às vezes não. Justamente viver aquilo é a resolução do seu problema. Justamente passar por aquilo é a resolução do seu problema. Agora, se as respostas não vêm sempre como você deseja, e isso mexe na sua fé, então, a bem da verdade, você não acredita em Deus. Você espera que você seja um Deus que apresenta as demandas e que elas são resolvidas segundo a sua necessidade, o seu merecimento e o seu desejo. Então, veja, nós revertemos a questão e o Deus somos nós. Olha, isso aqui resolve. Aí Deus tem quase que argumentar. Mas disse, minha irmã, essa listagem não dá para... Tem coisa aqui que é complicada, você quer tudo, não dá. Não, mas se não for estudar, eu não quero nada. Como tem algumas pessoas que agem assim, né? E se irritam na medida em que as lutas vão acontecendo. Então, a oração ela começa a funcionar na gente, de verdade, quando nós começamos a utilizá-la para fortalecimento de fé. Senhor, que nada do que está acontecendo em minha vida seja suficiente para tirar de mim a fé que eu tenho no Senhor. A doença, o desemprego, a enfermidade, o fim de um matrimônio, o fim de alguma coisa, a bagunça, a agressão, a violência, nada disso tira a minha, não arranha em mim. Então Allan Kardec, ao me dizer isso, porque quando eu li isso para mim.
Porque a gente, nas nossas orações, apresenta a listagem. Aquela lista de problemas. Eu falei, não. Senhor, tu bem sabes o que me aflige. Tu conheces tudo. Me sondas e sabe o que me aflige. Me sabe as questões familiares, sabe as minhas questões econômicas, sabe as minhas questões profissionais, sabe as minhas questões afetivas, sabe as minhas questões fraternais. Eu estou aqui, fazendo o que é humanamente possível na terra para resolver. Mas se não resolver, Senhor, que isso não tire de mim a fé que eu sinto em relação a mim. Aí Allan Kardec vai dizendo que se as preces podem solucionar todas as pendências lá da nossa vida. Aí ele responde, né, o próprio Kardec vai dizer assim, mas já não seria muito bom se a prece livrasse você de você mesmo? Porque os males da nossa vida não vêm de fora. É interessante, né? Nós atribuímos o mal que a gente sofre ao outro, mas os males da nossa vida não vêm de fora. Eu escolhi botar o outro na minha vida. Eu escolhi fazer aquilo puxar aquilo para a minha vida. Então eu vou fazendo as minhas opções do que eu coloco na minha vida. Aí, se os elementos não funcionam, se algo não está legal, eu começo a dizer que estou sofrendo porque o outro é culpado, quando na verdade o outro só chegou porque eu permiti. Então a oração, ela tem o grande medicamento de nos livrar dos problemas que nós mesmos geramos para nós. Se a gente no nosso exercício de súplica, no nosso exercício de pedidos, fizéssemos uma invocação dizendo, Senhor, me livra do meu maior inimigo, e este maior inimigo sou eu mesmo. Este maior inimigo é que age refletidamente, este maior inimigo é aquele que se auto-penitencia, que se auto-fere, que se auto-sabota, que se auto-faz mal, que puxa para si todas essas desordens e puxa para si no momento em que não harmoniza aquilo que pensa com aquilo que suplica. É um barato esse negócio de espiritismo, né? Porque ele começa a dizer assim, olha, quando você entra em oração, em pedido de prece, em estado de prece, de invocação para a sua vida, você se apacenta. E quando você se apacenta, você se livra do maior mal que tem em você, que é você mesmo. Porque todos os grandes equívocos da nossa vida foram iniciados por nós. Então, Allan Kardec diz que bem maior você deseja receber na sua oração do que se livrar do mal que você faz para você mesmo. Quando você se acalma. É muito interessante, pessoas mais elétricas, que se equivocam muito, né, que erram demais, que está sempre aquele mecanismo de... Porque ninguém aqui erra, mas eu erro muito. Então, aquela coisa elétrica, aí quando você faz, você fala assim, Senhor, me acalma. Eu preciso me livrar de mim nesse momento. Eu preciso me livrar do mal que eu venho puxando para mim. Deixa eu segurar minha onda, Senhor, a minha cabeça. Ela precisa mudar a faixa de infelicitação para uma oração que busque uma relação com o mundo melhor. Aí você vai vendo que mais uma vez a doutrina espírita desmonta a questão mística de que nós somos alvo do mal do mundo. A bem da verdade, nós estamos alimentando o mal do mundo. Cada um está botando alimento no mal do mundo. E isso está ali, ó, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos falando isso, sobre a mente. Como Allan Kardec estava anos-luz à frente com este mundo invisível.
Porque justamente isso que a psicanálise, que a psicologia, que todos os mecanismos de força do pensamento, o pensamento positivo, a autoajuda, que se aborda hoje, Kardec já falava há 160 anos atrás, já refletia sobre isso há 160 anos atrás. Então nós temos um elemento, um recurso, que não nos livra do mal de fora. Porque, na verdade, o mal de fora é o mal que o mal de dentro me permite que venha. Então, a oração me livra de mim mesmo, dos males que eu possa fazer para mim. Já viram? Às vezes a gente entra na casa espírita com ideias tão infelizes para ações na nossa vida. Eu vou tomar uma atitude, vou mudar a minha vida, vou resolver a minha situação com fulano, vou resolver a minha situação com fulana, não vou deixar a coisa continuar assim. Aí você entra aqui. Quando você entra aqui, o mundo invisível vai na amizade. Naquele momento que você se desarma, ele começa a mexer no fluido ao seu redor. Veja só toda a dinâmica. Ele começa a mexer no fluido ao seu redor. Daqui a pouquinho, Sônia Vale faz a oração inicial, você sintoniza ali. Aí começa a quebrar o aspecto cinzento. Aí você vai e começa a acalmar o bicho interior. Você chegou aqui pronto para tomar uma decisão que mudaria a sua vida. E quase sempre mudaria ela para pior. Hoje eu vou mudar a minha vida. Eu tenho medo de gente quando fala que vai mudar a sua vida de uma hora para outra, porque a vida não muda de uma hora para outra, né? Hoje eu vou dar um jeito na minha vida. Pelo amor de Deus, quando você for falar isso, ora. Começa a rezar. Porque a vida não muda assim, é uma construção mental que nós vamos elaborando. Então você chegou aqui com ódio de alguém, com ódio de uma situação, com ódio de o que quer que seja, com sentimentos infelizes. De repente você se vê livre de você. Você olha para dentro de você e se pergunta: aonde estava aquele sentimento que eu estava repleto quando eu cheguei aqui? E que não consigo enxergar mais. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu já passei dezenas de milhares de vezes dentro dessa casa. Eu entro aqui virado no giraia e quando passo para dentro, começo a escutar, falo com um, beijo o outro, abraço um, abre os livros. Então, quando a gente vem para fazer ESG, então, tudo de quinta, de quarta, que a gente está ali ligado em 220, quando passa a primeira frase dos Espíritos de Kardec lá, desmonta na hora. Parece que eles começam a entrar e desarticula o seu pior inimigo, que é você mesmo, somos nós próprios. Como a oração ela tem o poder de nos livrar do mal, mas não é do mal de fora. Senhor, livra-nos do mal, mas não é deste mal de fora, porque o mal de fora não pode fazer nada em nós se nós não oferecermos o consentimento. O mal de fora, porque veja bem, Jesus morreu de que maneira? Assassinado. Um assassinato frio, sanguinário. Então, aquilo ali fazia parte de um elemento que nos faria enxergar que ele iria até o fim, seja que fim fosse. E morrer daquela forma não faz dele menos feliz, menos realizado e menos realizador. Na verdade, quando a gente fala livre de males, eu guardo em minha perspectiva de que eu não vou sofrer uma doença, de que eu não vou sofrer um ato de violência, de que eu não vou morrer num acidente de carro, que eu não vou morrer num edifício que desaba, que eu não vou morrer num acidente aéreo. Então eu quero que me livre do mal, porque na verdade eu não queria nem era morrer. Aí você fala: como é que você quer morrer? Não, um passarinho. Dormi e não acordei. Gente, isso é mérito. Poucas pessoas guardam em si esse mérito, né? O resto todo. Então, quando a gente fala assim, me livra de mal, me livra de sofrer isso. Mas, na verdade, eu preciso me livrar do grande mal
que é o mal que tem em mim, porque justamente o mal que existe em mim, que sou eu, nos meus aspectos infelizes, que puxa para perto de mim muitas dessas experiências numa antecipação infeliz. A pessoa sai daqui, acende um cigarro, fala, Senhor, me livra do mal. E você está jogando 5.760 substâncias para dentro de você. Me livra do mal, Senhor. Bota aqui um filtro, melita espiritual, que vai filtrar, porque desse mal eu não largo, mas me livra do mal. E por aí vai, todos os outros elementos, nós vamos nos intoxicando organicamente, pedindo a Deus que nos livre do mal. Então, o maior mal que a oração nos livra é da gente. Uma ocasião, fizemos na nossa instituição um atendimento aqui, e a pessoa veio pedir, muito exageradamente, nervosa, que ela queria que nós botássemos uma oração para o desgraçado, para o safado, para o ordinário. Foi assim, ela pedindo uma prece, foi enumerando, né? Desgraçado, safado, ordinário, quero que ele morra, ele não presta, ele não vale nada, reza por ele. Eu falei para o moço, mas como é que chega uma oração dessa? O senhor enunciou, o senhor desenhou uma personalidade e ele não queria nada. Eu acho que ele queria a gente matar o cara numa oração, uma oração de morte, ora para que ele morra lá. Então, não funciona assim. Nós temos que nos livrar dos males que estão dentro da gente, não dos males que vêm de fora. E a oração existe para isso. Nós fazemos sempre a oração, Senhor, fazei que o ódio que o outro tem em relação a mim acabe. Não. Senhor, fazei que eu não me sintonize com o ódio que o outro tem em relação a mim e que eu possa viver da melhor maneira possível para que a pessoa veja que eu não sou aquilo. O resto é com ele. Nós pedimos em oração que o outro resolva aquilo que ele tem, quando na verdade não tem que resolver o outro. É só eu que tenho que resolver dentro de mim, que eu não me permita atingir. Eu vou lá, vou fazer a minha parte, vou me desculpar, vou pedir perdão, inclusive vou pedir perdão até pelo que eu não sei que fiz. Olha, eu nem sei se fiz, mas me perdoa aí. Fiz a minha, o resto é com o outro. Ele que faça a sua oração e se resolva com seus bichos interiores. Porque os meus bichos interiores sou eu que resolvo na minha prece. Sou eu que digo assim, que eu possa suportar o que advier disso, que eu faça o meu melhor, e isso vai começar na cabeça, na mente. Aí Allan Kardec, ele vai dizer que a oração dos homens, dos bons homens, ela é mais bem recebida do que dos maus homens. Aí fica assim, não, mas obviamente que Deus recebe a do bom e a dos maus. Bem, a diferença está, porque existe uma diferença. Os bons homens lançam-se usando a mente já livre, já leve. Os maus homens têm a mente ainda conturbada, não conseguem formar um vínculo. Então, às vezes você assiste aí, né, no noticiário, o cara lá num lugar de violência, com a camiseta daquela, Luiz, no olho, que só fica o olho para lá de fora, com um fuzil, é nós aqui, parça. Por nós aqui é Deus. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Uma pessoa, não, porque ele vai nos proteger e vai fazer que os nossos inimigos morram, que os nossos inimigos tombem. São indivíduos que estão ali fazendo sua oração para uma divindade que eles acreditam e que, obviamente, não surtirá o mesmo efeito daquele indivíduo que guarda em si uma mente mais leve, uma mente que já consegue compreender o fim da oração, o fim da prece. Este exercício de fazer uma movimentação de fé. Senhor, venho hoje aqui, em meio às minhas angústias, apresentar-te as minhas lutas. Senhor, eu não sei que fins vão ter as minhas lutas. Eu não sei como isso vai acabar. Eu gostaria, Senhor, no meu egoísmo, que acabasse de uma forma mais branda. Mas eu, Senhor, eu como sei que muitas vezes eu não tenho
nem a necessidade, nem o merecimento de experimentar o fim que eu aspiro, que seja o fim que eu necessito, que seja o fim que eu mereço, e que, sendo o fim que for, que a minha fé não se estremeça, que eu não perca a minha confiança em Ti. E, para acabar, há um lugar, há um horário, há um momento específico para a gente rezar. Muitas pessoas vêm para a casa espírita para fazer suas orações aqui, ou vão para as instituições, ou esperam estar em frente ao mar, com águas plácidas, calmas, o lago, o ambiente que se invoca uma oração. Não existe lugar para se orar. Não existe lugar para se lançar uma súplica, se lançar um agradecimento, se lançar um louvor a Deus. Qualquer lugar que a nossa mente se habitue a usar como santuário, porque a Terra é um santuário, o planeta Terra é um santuário. No momento que você está num ônibus, fazendo um percurso do seu bairro até outro lugar, faça a sua oração. Não há nada o que fazer ali, entre em oração, lance o seu pensamento com bons fluidos, com boas ideias, com boas vibrações, num ato de profunda humildade a Deus, no percurso da viagem. Você está no seu carro, ciente no volante, ciente no trânsito, projete a sua mente. Projete a sua mente. Apresente a Deus as lutas que Ele já sabe no seu silêncio, sem precisar enumerar. E fale para Ele que não há nada que você sofra, que não há nada que você viva, que não há nada que te atinja, que não há nada que te machuque, que não há nada que te fira, que não há nada que te arranque sangue, que não há nada que te faça chorar, que vai tirar de você a gratidão e a fé nesta força sublime que gera a nossa vida. Se nós tivermos que fazer uma caminhada, façamos em oração, porque é um exercício. Oração é uma prática que se precisa se tornar um hábito de orar, o hábito de conversar com o divino, o hábito de jogar no fluido bons pensamentos, boas ideias, o nosso agradecimento, o nosso pedido, o nosso louvor. Vou insistir, súplica, agradecimento, louvor. Façamos isso mais vezes. Às vezes a gente vê na casa espírita aquela dificuldade de ter de fazer uma oração. Vamos fazer uma oração aqui? Não quero. Aí você fala assim, mas isso é um hábito. Se você está no exercício habitual de orar, o seu pensamento já flui. Há pessoas que falam assim, fulano reza ali, o fulano está tão habituado a rezar, a orar, que já a mente dele já está exercitando este hábito de sair de si e ir em busca de uma força sublime que está ao nosso redor. É só isso, oração. Tão simples, tão grande, tão rico, tão nobre, e é o grande elemento de sustentação que a gente experimenta na hora das nossas angústias. Jesus, em meio às suas lutas mais difíceis, o que ele fazia desde? Ele orava. Ele orava. Na hora da sua morte, da sua agonia, ele olha para a multidão e fala assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Na hora em que o corpo já está desfalecendo, ele invoca uma oração e diz assim, Pai, em tuas mãos eu coloco meu espírito. O momento de oração, Maria de Nazaré, no momento em que a entidade, o anjo Gabriel apresenta-se na anunciação e diz, mulher, eis que do teu ventre virá a redenção do mundo. Ela devolve com uma prece, Senhor, que se cumpra em mim segundo os vossos desígnios. Eis aqui a tua serva. Isso é oração, é quando sai
sai aquela onda psíquica de que não há dúvida. As nossas preces, elas fracassam. Na hora da nossa angústia, é que nós enxergamos o quanto falta em nós fé. Para nós podermos dizer, não, Senhor, faz parte do elemento corretivo da vida. Eu não vou sucumbir, porque senão será o problema que já está acontecendo e eu estou construindo outro problema dentro de mim. Então, nós vamos vendo o Evangelho sempre, sempre. Jesus em prece, engraçado, que o maior dos seres que caminhou sobre a terra, o gerente da terra, o governador da terra, Joana de Ângeles chama ele de Rei Sol, vivia em prece. A quem ele orava? Se ele era o supremo, era a sua ligação direta com Deus, para que ele pudesse ter suportamento naquelas angústias que ele vivia. E que ele conseguia enxergar de forma plena, porque a gente não enxerga. Agora, se ele que enxergava as suas angústias de forma plena, orava, quem sou eu para achar que vou passar por essa vida suportando as minhas lutas sem oração? Não é, gente? Que a gente alivie a nossa cabeça, alivie a nossa alma, façamos uma relação daquilo que a gente pede, daquilo que a gente agradece, daquilo que a gente louva, com o pensamento na mesma sintonia, que aquilo flua por este mar de energia que está ao nosso redor, que algum espírito amigo receba isso, encaminhe a Deus, e que nós possamos ouvir esse espírito amigo dizendo na acústica psíquica da gente, olha, aguenta, vai se resolver, nem sempre vai ser do jeito que você quer, mas vai se resolver, acredite, da melhor maneira que as pessoas precisam envolvidas nisso. Se nós olharmos assim, nós continuaremos sofrendo. Nada vai mudar. Mas o sentido de luta vai ganhar outro contorno, vai ganhar outra perspectiva. E aí não vai ser só simplesmente angústia, vai ser redenção. Vai ser renovação, vai ser refazimento de pensamentos e ideias. Que Jesus nos guarde e nos abençoe. Que as forças do bem que militam nesta casa possam nos acompanhar nesses dias de muita luta que nós temos vivido. Cada um aqui tem a sua luta. E que nós possamos, no íntimo das nossas orações, poder dizer, Senhor, eu não sei quando é que vai resolver, nem sei como vai resolver. Mas eu quero te dizer, Senhor, que de uma maneira que for, que eu não perca minha fé por nada em Ti. E que eu saia mais robustecido dessa situação. Que Deus nos abençoe hoje sempre.